Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fórmula e nome de ácidos. Então, essa ideia de ácidos, ela vem sendo estudada há muitos anos e Arrhenius foi um dos primeiros cientistas que propuseram aí uma definição de ácido. Então, para Arrhenius, ácidos são substâncias que quando estão em solução aquosa ou em água, tá? Elas liberam íons hidrogênio na forma de H+, ou H3 ou mais, que é chamado de hidrônio. Hidroxônio também é um outro nome que você pode encontrar para o nome dessa espécie positiva. Então, para a gente escrever a fórmula de um ácido, você tem que conhecer quem são os ânions, tá? Então, esses ânions, eles podem ter oxigênio ou não podem ter oxigênio. Na hora de você escrever a fórmula, é muito simples. Como as fórmulas de sais e de bases, você tem que garantir que o número de partículas positivas e negativas se apresentem em quantidades iguais. Então, o H+, a carga dele é sempre 1 positivo. Então, o número da carga do ânion vai ter que ser igual ao número da carga de cátion. Então, aqui, ó, H+, Cl-. É uma carga positiva e uma negativa. Então, eu preciso apenas de um hidrogênio para um cloro. Então, a fórmula é HCl. Tá? Aqui, ó, H+, Br-. Então, uma carga positiva, uma carga negativa. Quando a gente escreve a fórmula, nós escrevemos apenas o símbolo dos elementos e o número de vezes que esse elemento aparece na fórmula. O sinal de mais e de menos, a gente não escreve mais. Então, aqui, ó, HI. Então, é uma carga positiva do hidrogênio, uma carga negativa do iodeto. Aqui também, ó, uma positiva do H, uma negativa, que é o NO2. Aqui, HNO3. Agora, aqui, ó, são duas cargas negativas do ânion sulfito e uma positiva do H+. Então, eu vou escrever o hidrogênio, vou colocar um 2 aqui, indicando que eu estou utilizando duas partículas de H e o ânion SO3. Esse O é maiúsculo porque se trata do elemento oxigênio, tá? E o 3 é o índice. Então, é a mesma regra que a gente usa lá para escrever as fórmulas de sais e de bases. Você cruza a carguinha. Quando esse número aqui é diferente de 1, você traz ele para cá. Ó. Ele vai ser o índice do hidrogênio. Aqui é a mesma coisa. Ó. H2, que é a carguinha aqui, SO maiúsculo e o 4 lá como índice. Tá? Aqui são 3 cargas negativas para uma positiva. Então, eu vou precisar de 3 cargas positivas para uma partícula de fosfato que tem 3 cargas negativas. Então, aqui estão as fórmulas. Para você dar o nome das substâncias, então como todas elas apresentam o hidrogênio, então elas se caracterizam como ácido. Então, o nome da substância começa com a palavra ácido. Agora, a segunda parte do nome vai depender do ânion, tá? Então, todos os ânions que são terminados em eto são aqueles ânions que não têm oxigênio na forma dele, tá? Então, quando o ânion termina em eto, o ácido correspondente vai terminar em hídrico. A gente vai trocar a terminação eto pela terminação hídrico. Então, por exemplo, esse aqui, ó, F- veio do elemento flúor. Então, esse ânion é o fluoreto, tá? O Cl- veio do elemento cloro. Então, esse aqui é o cloreto. Então, ó, terminou em eto. Bromo vira brometo. O iodo vira iodeto. O enxofre vai formar o ânion sulfeto. Cn- cianeto. Então, quando a gente não conhece o nome dos ânions, a gente precisa consultar uma tabela. Existem várias tabelas por aí de ânions.
Mas se você se lembrar que quando o ânion não tem oxigênio, ele termina em eto, fica mais fácil. Porque se você conhece o nome do elemento químico, é só acrescentar eto, que você tem o nome do ânion. E aí, para você transformar o nome deste ânion para o nome do ácido, é só você substituir. Então aqui, ó, cloreto, então eu vou tirar a terminação eto e vou colocar a terminação hídrico. Então vai ficar ácido clorídrico. Aqui é BR, é o brometo. Então vou tirar a terminação eto e vou colocar hídrico. Então é o ácido bromídrico. HI, o I veio do iodo. Então o iodo eu vou tirar a terminação eto e vai ficar hídrico. Então é só substituir. Então ácido iodídrico. Agora aqui nós já temos os ânions oxigenados. Então eu tenho dois ânions oxigenados aqui, ó, do nitrogênio. O que tem menos oxigênio é o nitrito. O que tem mais oxigênio é o nitrato, tá? Então o primeiro ácido eu vou substituir, ó, vou trocar a terminação ito por oso. Então esse aqui vai ser o ácido nitroso. O outro, ó, nitrato. Então copio a primeira parte do nome, tiro a terminação ato e substituo por ico. Então ácido nítrico. Aqui, SO3 e SO4. Então é a mesma história, são dois ânions que tem enxofre, tá? Só que esse tem 3 oxigênios e esse tem 4. Então, o que tem menos oxigênio termina em ito, sulfito. O que tem mais oxigênio termina em ato, é o sulfato. Então, esse daqui eu vou fazer a troca. Vou trocar ito por oso. Mas, por se tratar de um ânion que tem enxofre e oxigênio, eu vou colocar o R. Então vai ficar ácido sulfuroso. Assim como esse aqui, ó, é sulfato. Então eu vou tirar ato, vou substituir por ico. Mas eu tenho um ânion de enxofre e oxigênio. Então eu vou colocar a partícula UR. Então vai ficar ácido sulfúrico. Tá? Aqui, o último exemplo, ó, é o fosfato. Então eu vou fazer a troca, tiro a terminação ato. Ato eu vou substituir por ico. Mas é um ânion de fósforo e oxigênio, então eu vou colocar OR. Então vai ficar ácido fosfórico. Então, todos os ácidos que você quiser nomear, basta você verificar o nome do ânion, ver qual é a terminação dele e substitui pela correspondente terminação do ácido. Quando esses ânions não têm oxigênio, eles terminam em eto. Quando tem oxigênio, então você precisa verificar qual é a fórmula desses ânions de oxigênio, tá? E aí você vai comparar. O que tiver menos oxigênio, termina em ito. O que tiver mais oxigênio, termina em ato. Alguns ânions, por exemplo, carbono, ele tem um único ânion que apresenta oxigênio. Então, quando você tem esse caso de um único ânion que tem oxigênio, a terminação desse ânion vai ser em ato. Então, por exemplo, esse daqui é o único ânion do carbono que tem oxigênio. Então, CO3, 2 menos, esse ânion aqui chama-se carbonato. Tá? Então, não vai ter, não tem carbonito, não existe carbonito, por exemplo, tá? Porque é o único ânion de carbono que existe. Então, faz a troca da terminação do nome do ânion pelo ácido. Não esquece, quando for enxofre com oxigênio, de acrescentar a partícula OR, fósforo com oxigênio, OR.
porque senão ficaria sulfoso ou sulfico. E esse não é o correto, é sulfuroso, sulfúrico. E aqui, fosfórico, porque tem fósforo com oxigênio na estrutura, ok?